Can you tell me where? Esse inteirinho, né, entre esse e o próximo álbum, o Steven Wilson lançou um EP, que é o Four Half, né, 16, e ele não tá aqui na nossa tier list, mas vocês querem fazer algum comentário e etc. Eu acho, muitos fãs também consideram que esse EP também é meio que o fim dessa fase, entre aspas, do prog, assim, do Steven Wilson mais orientado e etc. Só para a gente fazer aqui um adendo que eu escrevi aqui no roteiro, né? My Book of Regrets é uma música de 2015. Year of the Plague é das sessões do Raven That Refused to Sing. Happiness Tree foi originalmente uma demo de 2002, 2003, foi ensaiada lá para o Blackfield, mas foi gravada durante o Hand Cannot Erase. Sunday Rain Set Scene também é das sessões do Hand Cannot Erase. Vermilion Core, ela foi gravada durante 2 sessões, né? 2013 no Raven e terminada no Hand Cannot Erase durante o período. E Don't Hate Me é uma regravação da música homônima do Stupid Dream, do Porcupine Tree. Já vou dizendo aqui, para mim, eu gosto muito desse EP, mas para mim esse EP é My Book of Regrets e Vermilion Core. As outras músicas eu gosto, mas para mim não são tão marcantes. Concordo em gênero, número e grau. Também não vou me estender, não. Concordo. E pra mim estaria no meu D, se a gente fizesse essa tier list. É legal, mas assim, eu entendo por que foram músicas que não entraram no D não. Assim. D não. Pra mim é D. Eu acho que pra mim seria um C. Eu acho My Book of Regrets assim, um musicaço. Eu acho que teria lugar aí, tanto no... Acho que no To The Bone, acho que ela entraria bem, sabe? Porque eu acho que o Hand Cannot Erase, ele é tão fechadinho, sabe? Por mais que ela tenha sido escrita, pensada no Hand Cannot Erase, eu acho que ela entraria bem no To The Bone, sem mudar muito o conceito do disco, sabe? E eu acho ela uma musicaça. O resto do EP eu acho simpático. A própria Vermilion Core, que é uma música que eu sei que o Steven tem bastante carinho, ele já tocou em mais de uma turnê solo e tudo mais. É uma música que eu acho legal, tem uns riffs bacanas. Ok. Eu também concordo com você. Mas a regravação eu acho lindíssima. E eu acho que o vocal da Nina Stayeb aí nessa regravação é espetacular, bicho. Acho que acrescenta muito pro feeling da música, assim. Ela dá um pau pra mim na versão do Stupid Dream, né? Tô de acordo. E vamos agora pra To The Bone, 2017. Steven Wilson fazendo arte pop prog. O que vocês acham? Patinho feio, né? Ou não, né? O patinho feio do álbum ou não? Acho que da discografia, né? Acho que não, né? Não. Pra mim não. Acho que não. Eu fui um defensor ferrenho do To The Bone. Eu adoro esse disco. Eu adoro o To The Bone. Eu adoro o To The Bone. Ó, eu sou muito fã do pessoal. Tem uma galera que chama de prog pop, né? E eu acho que aqui, nesse álbum, cabe muito essa definição, né? Eu gosto muito do To The Bone, desde quando lançou o primeiro single, que foi Pariah, né? Que já vem com dois pés no peito, né? Pô, foi um choque, né? Chega com 2 pés no peito. Vocês acompanharam na época esse lançamento? Sim, eu acompanhei. Eu acompanhei todos os lançamentos, menos o primeiro álbum, menos o Insurgentes, né? Insurgentes, assim. Eu acho que talvez o fato de Pariah ter sido o primeiro single seja uma boa parte de esse disco ser mal quisto pela base de fãs. Uhum. Muita gente ouviu ali e falou: não, isso não. Não quero nem saber, né? Falou, o que esse cara tá fazendo? Steven Wilson se perdeu. E depois o segundo single, se eu não me engano, posso estar enganado agora pela memória, assim, acho que foi a Nowhere Now. Não lembro, não.
Acho que foi esse. Eu não lembro se foi Nowhere Now ou se foi Same As Always As Before, foi uma das duas. Vou pesquisar aqui. Vou pesquisar aqui rapidinho. Mas eu lembro que também deu um banho de água fria na galera, assim, que tava esperando um outro Hunt Cannot Raise, né? Segundo single foi The Same Asylum As Before. Terceiro, só pra completar, tiveram 5. Terceiro foi Song of I, Permanenting e Refuge. São as outras músicas. Esquisitas, né? Eu adoro essa vibe eletrônica do Steven, assim, não 100%, né, mas eu gosto dessa vibe eletrônica mais soturna do Steven. Tem na Index, na Song of I é uma das minhas músicas favoritas dele, e tá nesse álbum, né. E, cara, esse álbum é difícil falar dele, assim, porque eu acho que tem músicas muito boas, mas eu não curto muito a sonoridade, as opções de timbragem desse álbum que ele teve, cara. Por exemplo, eu não sou muito fã dele ter trazido a Telecaster, né? Aquela Telecaster pro som pro som dele. Eu acho que não combina nada, mas fazer o quê, né? É a decisão do artista, né? Não sufoca o artista. Mas minha música favorita do álbum é Song of I. E a minha menos favorita é a de encerramento. Eu acho que aqui, nesse álbum, foi quando eu falei, pô, cara, acho que já deu encerrar álbum com baladinha, né? Porque todos os álbuns solo dele, ele encerra com uma balada, né? É verdade, ver, né? Eu acho que ele parou... Codex, né? Tirando o Harmony Codex, que ele a Starcase é uma faixa digna de Steven Wilson, né? Dos anos de ouro dele. Mas eu acho que isso que eu tenho pra falar do To The Bone eu gosto dessa vibe anos 80, arte pop progressiva. Só que é difícil, né? Você sair do Hunt Cannot Raise para um To The Bone, né? Tipo, é um desvio muito grande, né? É um choque, capotou um 360, assim, né? Na discografia, né? Sabe que eu vejo bastante coisa assim do rock mainstream anos 90 nesse disco? Uma pegada meio Alanis Morissette, assim, em alguns momentos. Meio o quê? Meio Alanis Morissette, assim, em alguns momentos. Morissette, verdade. Nossa, verdade pra caramba. Verdade. Tem muito, cara. E eu adorei. Eu já vou completar antes que vocês continuem, né? Eu gosto muito. Mas o Léo deu nota? Disco. Só pra... Antes de você falar. Eu não dei nota, não, né? Não? Não, Aí, acabei não dando nota. Cara, com muita dor no coração, mas eu acho que eu dou um 7,5 pra ele. Olha só. 7,5? Não esperava, hein? Ô, louco. Achei que você ia dar no mínimo um 9. Nossa, gente. 7,5 pra ele. Não, pra mim esse disco aqui é nota 9. Um dos fatores que eu também que eu tenho também para dar nota é o fator replay do disco. É um disco que eu praticamente não revisito ele assim para ouvir. É bem difícil. Isso. Eu adoro ele. Eu acho que é um disco bem atualizador de um som mais pop, assim. Eu acho um pop bem feito, bem tocado, bem arranjado, né? Mas é um pop à la Steven Wilson, assim, um pop muito mais europeu, assim, com umas pegadas mais artsy, né? As músicas, elas não são necessariamente simples, né? Não é porque a coisa é pop, é palatável, que tem uma simplicidade, um lado mais direto nos arranjos e etc. E eu gosto muito que, para mim, ele ecoa muito, assim, uma pegada de uma produção final dos anos 80 início dos anos 90, assim, né? Para mim, ele é um tipo de álbum que sei lá, assim, eu gosto muito de usar como exemplo alguns artistas que fizeram discos desse período, assim, né? Eu acho que talvez, sei lá, se o Tears for Fears tivesse lançado um disco naquela época, naquele ano de 2017, ele soaria assim, né? Usando, claro, a referência de uma progressão sonora do que o Tears for Fears fazia no fim dos anos 80, né? A partir sei lá, de um The Seeds of Love. Porque se usar a base, por exemplo, do The Hurting, já não cabe tanto aqui. Mas eu acho muito bem feito isso, acho que tem esse som mesmo.
Acho que tem essa pegada até de um pop mais introspectivo, mas é um pop que também não abre mão dos refrões, não abre mão das passagens mais radiofônicas, né? Que aqui é um Steven Wilson totalmente radiofônico aqui. Para mim, qualquer uma dessas músicas, talvez com exceção do final do disco, né? Detonation, umas coisas desse tipo que realmente não cabe. Para mim, grande parte desse repertório, umas 6, 7, 8 músicas aqui, facilmente poderiam ser singles, assim. É lógico, não seriam aqueles tipos de single de cantarolar em estádio, mas é um single de uma penetratividade pop muito, muito forte, né? Então, mais artística, digamos assim, um pop mais experimental, mais introspectivo, né? E eu gosto muito desse álbum, assim, acho que ele desce bem. Para mim, a melhor música desse disco é The Same As Long As Before, né? Que é o segundo single. É uma música que eu gosto muito, assim, né? Desse disco. Eu acho que é a que eu mais ouço desse álbum. Eu ouço a faixa título também, né? E eu gosto muito das mais consoantes ao estilo que ele já fazia, né? Tipo Detonation, né? Que eu já falei, e People Who Eat Darkness eu também acho legal, né? E para mim eu citaria, mas se eu tivesse que citar uma, eu gosto muito de Same As Long As Before. Acho essa música muito sumarizadora do que o Steven Wilson estava fazendo bem aqui. E é isso, para mim eu dou nota 9. Grande álbum, grande álbum. Não vou me estender também. Esse álbum também foi um choque quando saiu Pariah, né? Single, assim. A gente vendo de Raven, de Hand Cannot Raise, foi meio chocante na época. Mas quando saiu o disco inteiro, eu adorei o disco, ouvi muito quando saiu. E me marcou, tem um valor afetivo extra, porque foi o único show do Steven Wilson que eu fui, né? Foi na turnê do To The Bone. Então eu ouvi muito dessas músicas ao vivo. Ele fez onde mesmo? Lá, eu falei lá no Carioca, lá em São Paulo, no Carioca Club, né? E é um disco que marca um pouco uma despedida do Steven Wilson de jams mais longas e um retorno ou uma ênfase maior em estruturas de canção, estruturas um pouco mais convencionais, assim, né, de canções, assim. Com algumas exceções, claro, né? Tipo Detonation, que é uma das exceções e que acaba sendo a minha favorita do disco. Uhum. Eu amo essa música, muito groove. Não temos Guthrie Govan aqui, mas temos um solo de guitarra também estranhíssimo, mas belíssimo, arrasador. Né? David Collar, né? David Collar tocando guitarra nesse Detonation aqui, que é um solo de guitarra maravilhoso. Assim. Ele participa depois do Harmony Codex, eu acho, de novo. Esse da galera lá do Avant-Garde, né? Pelo que eu soube. Ele tem uma veia diferente. Ele fez coisas estranhas aqui. Eu vi que ele estava fazendo uns shows recentemente, até com aquele projeto Tuner do Pat Mastelotto, do Marcus Reuter, né? Do pessoal do dessa vibe, né? Uhum. É dessa vibe. Enfim, eu gostei da comparação que o Arthur fez aí com a sonoridade anos 90, Alanis Morissette. Eu acho que muitas músicas dialogam um pouco com essa estética. E eu gosto muito, a minha favorita é difícil, mas eu vou escolher. Não, vai ser Detonation mesmo. Com uma menção honrosa para Nowhere Now, que eu amo também. Uhum. A minha menos favorita talvez seja Song of Unborn ou Blank Tapes, talvez. E minha nota, eu vou dar nota 8 para esse disco. Nota 8. Confesso que eu tô com dificuldade de pensar numa nota para esse disco, porque ele é um disco que cresceu muito para mim com repetidas audições. Ele foi um disco que me causou um pouco de estranhamento também quando eu ouvi a primeira vez, mas mais pela expectativa que eu tinha dele do que pelo Steven Wilson como artista, porque eu acho que por mais que ele seja, de certa forma, uma cisão muito grande se a gente for comparar com o Raven, mas como eu falei, eu acho que o Hank Not Erase, ele é de certa forma um prenúncio de que o Steven gostaria de abordar algumas coisas um pouco mais pop, e eu acho que nesse disco ele acaba realizando esse desejo dele, mas eu ainda acho ele um disco bem roqueiro, principalmente se a gente for comparar ele com o Future Bites. Eu acho que ali sim é um disco que o Steven Wilson abraçou o pop. Eu acho que aquele é um disco ainda ele é menos progueiro, mas bem roqueiro ainda, eu acho. Exato, também acho. E ele é um disco que
é muito melódico, mas eu acho que ele não é algo que representa exatamente algo muito novo dentro da carreira do Steven Wilson, porque eu sinto que ele tem bastante referência ali do Porcupine Tree da época do Stupid Dream e do Light Bulb Sun. Perfeito. E eu acho que ele atualiza aquele som que ele fazia com o Porcupine Tree ali por 99. Mais madura, eu acho, né? Uma versão mais madura, assim. E Até tem um riff que ele aproveitou, acho que da Same As Island As Before. Tem um riff que ele pegou daquela faixa do Porcupine Tree, acho que é Prodigal o nome. Prodigal. Tem exatamente o mesmo riff. Eu lembro que a galera ficou comparando muito na época, assim. É parecido mesmo. É parecido. Não Eu não lembro de cabeça agora se é nota por nota igual, mas realmente parece. É bem parecido. É que é mais rápido, acho que na No or No. Acho que é mais Sim. rápido. Mas é bem parecido. Pra mim, esse disco ele começa muito bem. Eu acho que essa dobradinha To The Bone e Nowhere Now é excelente. Funciona bem pra caramba, né? Funciona muito bem. Pariah, eu acho uma faixa bonita, mas eu acho o refrão dela enjoado. Eu acho que vai cansando, assim, sabe? Eu não consegui entender a decisão do Steven de manter ela no setlist da turnê, não tendo a Ninette pra cantar ou não tendo alguém pra substituí-la e só deixar, sabe, o playback ali dela cantando. Eu achei meio Tocou ela agora? Tocou. Nossa. Eu acho uma pena que ele tenha escolhido essa música para equivocada ela nesse repertório. Eu acho que seria muito mais legal assim, se ele tivesse trazido, sei lá, Permanating pro setlist, sabe? Que eu acho que cumpriria um propósito relativamente parecido. Enfim, eu acho que Permanating ela é uma faixa que ela assusta, de certa forma, quem é fã mais true, assim, de prog, né? Porque ela tem um lance meio ABBA, assim, né? Um lance mais fertinho, assim, que eu acho legal pra caramba, cara. Eu acho essa música excelente. E eu entendo, né, que muita gente, não, mas eu quero ouvir o Steven progressivo, eu quero ouvir quebradeira, eu quero ouvir, riff com trítono. Vai ficar querendo, porra. Vai daí. Cara. Tem um monte de coisa legal pra caramba nesse disco. Refuge, eu acho uma faixa super sensível, super climática, bonita pra caramba. Blank Tapes, mais uma vez, pra mim, mostra como o Steven Wilson sabe dar um respiro assim, no disco. Pra mim, ela cumpre o mesmo papel que Transients cumpre ali no Hank Not Erase. Eu acho uma faixa tão bonita, tão singela, assim. Acho que o arranjo dela é um pouco mais minimalista, funciona tão bem, a melodia dela é tão tocante, assim. Aí vem People Who Eat Darkness, que é mais pra cima, mais porrada, mais nervosa. Song of Ice eu acho muito bonita, Detonation pra mim é incrível. Quando entra aquele groovão, aquele lance mais funkeado no meio, cara, eu tomei um susto a primeira vez. Tem Telecaster, tem time de Telecaster nessa música. E eu fiquei, cara, na tour que eu fui, tocaram Detonation, cara. Nossa, tocaram, né? É um ponto incrível. Alto do show. E eu tô vendo aqui o Spotify dela, né? Porque, pra lembrar a ordem das músicas, do disco, né? é a menos tocada, né, cara? É a menos tocada. Ela perde pra Song of Unborn, assim. Mas, quando entra aquele bongô ali no meio... inusitado, né? Pro Steven Wilson aquilo. Cara, que massa, que diferente, sabe? E eu acho que mostra justamente esse anseio do Steven Wilson de não se repetir, cara. De querer continuar experimentando, seja com elemento mais eletrônico, ou com um lance um pouco mais swingado, ou, sabe, com um negócio mais atmosférico. E esse disco também é um negócio que, para mim, mostra essas várias facetas dele como compositor / arranjador. Eu acho ele um disco muito redondo, cara. Para mim, o defeito dele, de certa forma, é justamente o ponto que o Léo trouxe. Eu acho que o encerramento com Song of Unborn, por mais que seja uma música bonita, e ela tem um solo de guitarra bem bonito, inclusive, ele é meio previsível, de certa forma, e eu acho que tira um pouco do impacto do encerramento do disco por causa disso. Mas eu acho esse disco excelente, cara. Eu acho ele nota 9. Ele foi um disco que foi crescendo cada vez mais para mim, eu acho ele realmente muito, muito bom, e eu acho que é um disco que talvez as pessoas devessem dar uma segunda chance. Com certeza. Deu 33,5. Isso, vamos pro B. Pô, velho, que dó, achei que merecia A pra mim. Mas foi culpa minha, então. Você deu 7. Você deu. Não, dei 8. O Léo que jogou o disco pra baixo. Né? O Léo que botou 7,5.
coisa horrível. Vamos lá. Future Eu ia Bytes. falar Harmony Codex. Future Bytes. Muito obrigado. Esse sim é o patinho feio, né? Pra mim é. Olha, eu vou ser polêmico É o aqui, disco tá? que tá sempre em promoção na Amazon, o vinil dele. Pô, ninguém compra, assim. Vocês E estão querendo e se ele livrar nem do estoque. aparece, né? E ele nem aparece no Esse eu Spotify acompanhei dos na mais ouvidos época. dele, né? Esse eu acompanhei na época, que eu lembro do pessoal lá do Prog Melo, né, do Progressivo Melo Post, reagindo a King Ghost, né, que foi, salvo engano, acho que o primeiro single, ou qualquer coisa que o valha, né, ou eu tô falando besteira aqui, Acho que eu foi, não, eu acho não que foi tô sim. vendo. É, Não, o e primeiro aí o single acho que foi pessoal... Eminent Lizzy. Sério? Não, o primeiro single foi Personal Shopper. Ah, é verdade. Puta, verdade. Aí, ó, Verdade. todos Eu nós lembro, dois foi um erramos. estranhamento. Foi um Trágico. estranhamento. Começou pior, É. então. É. Então, assim, e o pessoal falando, nossa, Steven Wilson se rendeu pro pop mesmo, né? E é verdade, né? Porque a pessoa que já não tinha gostado muito do To The Bone, que é um disco pop rock, né? É um disco art pop rock, assim, né? Com uma pegada mais punk, digamos assim. Aqui abandonou de vez, que aqui tem a pegada eletrônica bem mais forte. Aí que é meio Eu vou synth ser bem pop, né? polêmico, viu? Eu vou ser bem polêmico. Eu acho o Future Bytes, não que seja melhor, tá? Mas eu acho que ele é muito mais original que o Shoot the Bone. Eu acho ele bem Eu mais também original. acho. Eu Bem também mais acho. original, assim. Mas original Isso não talvez quer dizer melhor. Não quer dizer melhor, Mas eu achei legal ver o Steve Wilson lançar um álbum, você vê esse ângulo, né, dele como compositor, né? Esse ângulo pop. Eu acho que é um disco que ele tem um apelo muito grande também pro sound designer, assim. O som dele, a qualidade da gravação desse disco, para mim é um absurdo, assim, é cristalina, é lindo de ouvir. E eu acho um disco corajoso. É corajoso o cara lançar um álbum desse, né? O cara tá ele tá coroado, foi coroado como o rei do prog, né? Uma coisa assim, se eu não me engano. E o cara vai lançar um álbum desse de repente. Ele tem horror a esse né? rótulo, cara. Ele tem horror esse, horror esse outro. Eu também acho ridículo. Mas enfim, o cara lançar um álbum desse, porra, cara, com o primeiro single sendo um Personal Shopper, né? Que desnecessariamente grande, gigante a música. Eu acho que podia ter uns 4 minutos a menos. Tanto que eu acho que a versão single dela é anos-luz melhor que a versão original. Tem muito mais punch, muito mais. Te envolve mais, assim, né? Eu sou bem polêmico com esse álbum, cara. Que a minha nota dele é maior que a do Demônio, a nota que eu dou pra esse álbum, cara. Eu daria um 8 pra ele, fácil. Nossa. Apesar que a minha faixa favorita do álbum não está no álbum. Ele veio deixa eu até abrir, tava com ela aberta aqui. Ele veio nas São bônus, né? Nos B-sides, né? A Ah, Eyewitness. Tá. Eyewitness é? é minha. Eyewitness. É a minha faixa favorita desse Acho que eu álbum. nunca ouvi. Eu tô vendo aqui Eu no gosto Spotify. bastante dessa faixa também. Nunca ouvi, cara. Essas E, músicas. e digo mais, a minha faixa preferida desse conjunto de gravações não é nem escrita pelo Steven Wilson. É um cover que ele fez do John Mitchell, né, do Lonely Robot, que é em Boa Flower pra Green. caramba, cara. Lindíssimo. Boa pra caramba. Linda. E é engraçado que parece que é uma música dele, né? Eu não sabia que era um cover Sim, da primeira vez sim. que eu vi. Eu não E, sabia que era um inclusive, eu cover. acho melhor do que o original. Isso que eu sou muito fã do John Mitchell, tá? Frost é uma das minhas bandas preferidas da atualidade. E Ramon, essa é pra você. King Ghost ganhou um remix do Tangerine Dream, você soube? Não sabia. Não sabia. Então depois Nunca vi. você ouve, vê se Esse disco melhorou eu lá a me música. instigou tão pouco a ouvir que eu nem parei pra ouvir essas faixas bônus aí que vocês estão falando. Vou até Eu ouvir também depois. não. Vocês estão falando que é legal, que vale a pena. Cara, eu digo que algumas das faixas bônus são melhores do que muita coisa que entrou no disco de fato, tá? Olha só. Não duvido. Eu acho Move Like a Fever, eu acho uma música bem bacana também. Eyewitness, bem legal, mais acelerada, assim. Esse cover de In Flower Green é lindíssimo. Eu acho que esse disco, ele peca em 2 quesitos. Um deles é um pouquinho de falta de coesão. Eu acho que ele tenta tocar em muita coisa e acaba não se aprofundando em nada.
Então, isso é um problema, de certa forma. É diferente quando a gente tem algumas faixas um pouco mais longas, que são as centerpieces do disco, que acabam por amarrar todo o conceito. Aqui a gente não tem isso, por mais que Personal Shopper seja uma faixa um pouquinho mais longa. Mas eu sinto que esse disco, ele é meio que, cara, o Steven tentando explorar várias vertentes diferentes de sonoridades um pouco mais acessíveis, sem estacionar em nenhum lugar. Isso acaba criando uma experiência meio desconexa, assim, em alguns momentos. Para mim, ele tem grandes acertos. Eu acho 12 Things I Forgot uma música muito bonita. Eu acho a melodia dela muito legal. Eu acho King Ghost uma música densa, assim, muito Essa é a minha boa. favorita do disco. Bem legal ela, né? Eu gosto bastante de Count of Anise também, que segue aquela linha de baladas mais melancólicas para encerrar o disco. E eu acho que ela tá bem fora de lugar até nesse disco. Mas eu acho uma música bem bonita. E eu gosto muito da abertura com Oneself. Eu acho um pecado que essa música seja tão curta. Quanto É verdade, eu também acho. Mas tem alguns erros também. Principalmente nessa parte das críticas sociais, que é tudo tão on the nose, assim, é tudo tão superficial, é tudo tão óbvio, tão direto. Então, como o Ramon Eu acho as letras horrorosas. Putz, a letra de Follower, um negócio assim... Bizarro, né? E eu acho a música em si, eu acho legal. Cringe, né? É cringe. Mas a letra dá uma... A letra de Personal Shopper também é aquele momento que entra o Elton John pra falar... Cara, não, você chamar Elton John pra participar do seu disco e botar ele pra fazer lista de compra, velho. Não existe potencial, assim, sei lá. É o humor britânico, né? O problema não é nem você convidar o Elton John para fazer uma aparição. O problema é o Elton John aceitar. É pior. Porque ele faz umas participações assim que, putz, cara. Assim, o Elton John brinca que ele virou o Roberto Carlos, né? Assim, cara, eu preciso me inteirar com todo mundo, com a galera. Assim. A juventude. O Elton John não precisa. O cara tem 800 discos, 995 hits, sabe? É uma lenda da música inglesa, da música mundial, sabe? Isso me dá uma depressão, assim. O McCartney se meteu nessa também. Verdade. Colar com a juventude. Mas assim, ó, olhando pra tracklist, assim, de maneira fria e calculista, tem duas músicas nesse disco que eu acho abaixo. Que são Eminent Sleaze, que eu acho uma música bem fraquinha. Também acho. Self eu acho um pouco abaixo também, mas, cara, eu não acho desagradável também. Agora, Eminent Sleaze eu acho que é uma das maiores derrapadas da carreira do Steven Wilson, assim. Eu acho que é uma música que podia não estar no álbum. Cara, se ele tirasse essa música e botasse uma Move Like a Fever, o disco seria bem melhor. E a própria Self também, talvez em termos de crítica, em termos de letra, talvez seja a mais inteligente do disco, mas em termos de sonoridade, eu acho ela um pouquinho abaixo também. Mas se a gente for pensar apenas num sentido estritamente musical, tá? Não levando em consideração as letras, eu acho Unself uma música muito bonita. Eu gosto bastante de King Ghost, da atmosfera que ela gera. 12 Things I Forgot, pra mim, é uma baladinha que caberia super num disco do Porcupine Tree das antigas. Man of the People, eu acho essa música lindíssima. Eu acho que possivelmente é a minha música preferida do disco. Personal Shopper, se a gente ignora o fator crítica social foda, eu acho ela uma música original, inventiva. Follower também, eu acho uma música legalzinha, não acho grandes coisas, mas eu gosto desse ritmo um pouco mais acelerado dela. E Count of Anise, pra mim, ela peca por estar no lugar errado, mas é uma boa música também. Eu gosto bastante do Future Bites. Eu não gosto do conceito dele. Eu acho que ele peca por ser uma salada de fruta, assim, então acaba criando uma experiência um pouco maculada, de certa forma. Mas eu tenho dificuldade de dar uma nota pra ele. Eu não sei se eu dou um 7,5 ou um 8. Porque ele é um disco que, pra mim, ele é de bom pra cima, assim, sabe? Mas tem essas falhas que eu comentei. Então, acho que vou dar um 7,5. Opa. O Léo você deu nota, Léo? Ou eu viajei aqui? Eu falei 8. Oito, né? Só não falei a minha faixa menos preferida.
É. Eu não gosto, cara. Eu não gosto. Putz, não me desce. É a 12 Things I Forgot. Eu não gosto dessa música. Não, é uma música pra mim que. Eu lembro quando ele lançou. Eu acho que ele foi um single também antes do lançamento do álbum. Eu fiquei, putz. Até mais que a Eminent Liz, né? Até mais que ela. Mas, pô, cara. Eu acho que, igual o Arthur falou, você analisar música por música, assim, tem umas músicas boas pra caramba, assim. Mas é um disco bem abaixo, né? É isso. Eu fico com a minha favorita, a Eyewitness, e a menos favorita, a 12 Things I Forgot. Não, total. Ok, eu Eu, só pra mim, rapidão, o meu rapidão. A minha Ok. música favorita é King Ghost. A minha menos favorita, porque pra mim, né, meu paladar é um experimento que não funcionou definitivamente, que é Personal Shopper. Eu acho essa música cringe ao extremo, assim. E eu acho o disco com o menor valor de replay da discografia do Steve Wilson, o que eu menos tive vontade na minha vida de voltar a ouvir. Eu ouvi muito pouco. Então seria até injusto eu estar falando sobre o disco. Mas, né, injusto ou não, por isso eu vou dar nota 6 pra ele. Expectativa de que ele vá pro D, mas eu acho que ele vai. Você vai dar nota 6, né? É. Ele quase vai pro D. Eu não sei ainda. Porque, assim, Eu vou dar nota 5. Kelvin, mudei. Nota 5. Nota 5, Kelvin. Nota 5. O Ramon quer muito que ele vá pro D. Eu quero tirar um print legal dessa tier list no fim, sabe? 5. Aí vai pro D? Cara, assim, vamos lá, né? Vou baixar Vamos mais. lá, pra ir. Não, peraí. Pra ir pro D, ele tem que ter quanto? Falta a Vou ver sua aqui. nota, né, Kelvin? A minha nota, aí Nossa dependendo. Senhora. Não, pro D ele não vai. D tem que ir pra baixo de 24. Mas o C ele vai. Porra, Sim, Insurrentes vai. é bem mais legal, cara. Mas tudo bem. Sabe o que eu Não, acho? assim. Eu acho que eu gosto mais dele do que do Insurrentes. É. Então não, então deixa ele no C lá. Então. Não, no C já rola. Porque pra mim esse disco é nota 6. Assim, 26,5 já vai pro C. Cara, assim, todos os problemas, assim, todas as coisas boas, entre aspas, que o disco tem, pra mim, vocês sumarizaram muito bem. Assim, pra mim, é o pior conjunto de letras do Steven Wilson. No Harmony Codex não mudou muito, mas deu uma melhorada. No Overview ele voltou, né? Teve um erro ali de percurso. Uma coisa meio, foi mal, tava doidão. Aí agora ele voltou, né? Assim, Errei, fui moleque, né? errei com o moleque, né? E esse álbum, assim, disparado, assim, pior conjunto de letras dele, assim, umas letras com a profundidade de um pires. As melodias, elas são interessantes, mas tem algumas músicas que são muito enjoadas, assim, que eu não consigo ouvir. Eu acho muito... Umas músicas que serviriam muito como demo, que parece, assim, aquelas músicas work in progress, né? Que alguém precisa chegar para o Steven Wilson e olha, e aqui é o primeiro disco que eu percebo isso. Nos discos anteriores eu não percebia isso. Você tem uma música lá que você não gosta e tudo que você não curte tanto, mas eu percebo que aquilo ali é um arranjo finalizado da música, a música é daquele jeito, é a coisa que não me pegou. Aqui eu já percebo algumas músicas que eu falo, putz, cara, isso aqui é uma demo que poderia ter sido arranjada, que faltou uma composição, faltou um olhar mais crítico, assim, né? Para terminar essa música aqui. E, cara, Follower, para mim, é um exemplo claro disso. Personal Shopper é uma música que eu acho, vocês teve umas opiniões divergentes, né? O Arthur gosta muito da melodia dela, o Ramon já acha fraquíssima. Eu acho que ela tem uma boa melodia, mas eu acho ela meio longa, meio arrastada. Eu acho que se essa música fosse A versão do álbum, né? É muito... Não tem como. A do single já é bem mais digerível, né? Self eu acho uma abertura legal. King Ghost, que eu lembro que foi a música que eu ouvi primeiro, assim, do disco. Nas primeiras escutadas eu não gostava, achei estranho aquilo ali. Mas a música hoje me pega, eu acho uma música boa, ela tem um propósito ali. E é isso, basicamente, que eu tenho para dizer, né? As demais músicas, 12 Things I Forgot, eu acho uma música ok, interessante. Eminent Liz, para mim é uma música totalmente passável, é uma música que nem era para estar nesse repertório, eu acho. Para mim,
é aquele problema, ó, falta isso aqui é outtake, né? Não vamos botar isso aqui no repertório final, né? E aí no repertório enxuto, porque esse disco tem 40 minutos, não é um disco de 50 e tal, e É um etc, disco curto, né? né? É um repertório enxuto, por isso que eu falo, assim, a gente tem que matutar bem o que a gente vai botar num disco, né? E o Arthur com o pessoal da Lupino, o Léo Skinner com o pessoal do Skinner Project, etc., eles pensam nisso, né? O artista, ele pensa nisso. Então, não é qualquer coisa que você sai botando assim, não. E faltou esse tato nesse disco, assim, né? Eu tenho até dificuldade em dizer uma música que para mim seja um ponto positivo. Mas eu diria que King Ghost talvez seja uma música que cresceu mais na minha audição. É uma música que no início eu não gostava e etc. Enquanto tem outras músicas que eu gosto um pouco das ideias melódicas, mas as letras são tenebrosas e etc. E aí eu não consigo apreciar tanto, assim, né? E tem outra música que é Count of Unease, né? Que a parte de ter alguns desses problemas também é uma música que eu acho mais ou menos digerível, né? Ok. E as outras músicas, além dessas que eu citei, Man of the People, por exemplo, e Unself, que é a abertura, que foram as únicas que eu não falei, para mim são músicas que não me marcam. E para mim, esse disco é nota. Eu já dei a nota dele, né? Para mim é nota 6 que eu dei, né? Deixa eu ver aqui. Foi que levou ele pro C. Foi nota 6, 26,5. Né? Ele tá tocando alguma coisa desse álbum agora, nessa turnê? Tocou King Ghost. Tocou King Ghost, mas não é uma música que tá fixa no setlist. Ah, Ele toca em um show ou outro. E funcionou legal ao vivo, viu? Funcionou bem legal ao vivo, eu achei. É meio esquisito, né? Porque não tem banda. É ele e o Adam Rosman nos sintetizadores, e aí os beats rolando com playback, sim. e ele cantando por cima. Ainda bem que ele fez isso, porque não ia funcionar com banda. Música nenhuma, eu acho que desse álbum, acho que funciona muito bem com banda, não. Né? Ele, inclusive, falou isso numa entrevista que eu vi esses dias, que ele deu para um site não da tem Austrália. como. Perguntaram para ele por que ele não tá tocando mais músicas desse disco, né? E ele falou que não tem como tocar as músicas. Não funciona com banda, é muito eletrônico aqui. Eu acho que só 12 Things I Forgot que funciona com banda mesmo, né? É. Agora vamos para Harmony Codex 2023. Esse disco eu confesso que eu demorei e hoje eu não entendo. Eu até hoje, esse disco para mim é um ponto de interrogação. Começa falando sobre aí, ué. Cara, eu acho esse disco confuso. Assim, eu não acho ele ruim. É engraçado isso. Eu não acho ele ruim, mas eu acho ele meio confuso. Ele parece ser um disco meio de sobras do trabalho anterior, mas ao mesmo tempo ele quis fazer uma coisa meio, sei lá, direcionada ao post-rock, mas com umas influências progressivas. Mas ainda assim ele tem coisa pra cacete eletrônica. E para mim ele fica no meio do caminho, ele é tudo isso, mas ele não é nada. E eu acho que o disco não é ruim. Assim. Eu gosto muito de 3 músicas assim que para mim são os destaques, né? Eu gostei da faixa título, eu gostei de What Life Brings, né, que é o iniciozinho ali do disco, e também Impossible Tightrope. São músicas assim que para mim soam como destaques desse álbum. E são músicas que eu gostei mesmo. Mas do resto do disco eu percebo boas composições ali, mas eu não entendo. Mas como álbum, no todo, eu queria saber qual foi a inspiração para o Steven para fazer o Harmony Codex. Eu achei ele até melhor que o Future Bites, né? Mais interessante, mais experimental, mais cinematográfico. Mas eu queria saber, para mim ele quis meio que amalgar essas influências, mas ele não chega numa soma comum. Parece um disco meio que de outtakes, né? Parece uma coisa meio... Pegamos coisas assim das sessões do Future Bites, algumas coisas que ele finalizou ali depois, e aí a gente monta cada sessão numa música no estúdio. Então eu tive essa percepção do disco. Mas eu não achei ele ruim, né? Para mim, esse disco aqui é nota 7,5, né? Bem mais que o outro. Então é essa a percepção que eu tenho. E até hoje eu não consigo entender assim, o que ele fez com esse álbum. Eu acho que
ele é um passo adiante, eu percebo que é um som mais experimental, mais artístico do que o Future Bites, né? Mas ainda assim ele é um disco que ele apresenta muitos caminhos e não vai para nenhum indefinido, né? Eu não consigo ter a noção de um trabalho fechado, conceitual. O Harmony Codex, para mim, não soa como o Hand Cannot Erase ou o Raven That Refused to Sing, como álbum fechado, né? E eu tenho muita dificuldade com isso, como disco. Então, eu estou julgando aqui o álbum, né? Então, para mim, para mim, é nota 7,5. Cara, sabe que tu trouxe essa questão, né? E eu concordo, tá? De que as faixas não tem tanta similaridade, assim, entre si, e que gera também uma experiência auditiva talvez meio não tão coesa assim. E eu trouxe isso como uma falha do Future Bites, mas isso não me incomoda no Harmony Codex. Não sei dizer porquê. Eu acho que é meio... É difícil de tentar trazer isso como em palavras, mas eu acho que talvez ele tenha uma atmosfera um pouco mais linear, de certa forma. Eu acho que talvez seja uma questão estética. Eu acho que talvez os timbres utilizados nas músicas eles sejam um pouco mais similares e acaba aproximando um pouquinho mais essa coxa de retalhos. A própria identidade e o conceito desse disco passa por isso. Porque a capa, ela mostra essa escada, né? E composto por vários blocos, cada um de uma cor. E cada um desses blocos representa uma das faixas. Então, a ideia do Steven foi justamente tentar designar uma cor que representasse, de certa forma, cada uma das composições. E eu acho que fazia parte da intenção dele mesmo, trazer canções que fossem bem diferentes entre si. Mas eu sinto que, ao mesmo tempo, a atmosfera conecta, de certa forma. Principalmente se a gente for pegar a abertura e o encerramento, com o Inclination e o Staircase, que para mim são duas faixas que conversam muito bem entre si. E são dois dos pontos altos do disco para mim, principalmente Staircase. Eu acho Staircase uma faixa Essa é ótima. Gigantesca assim, no catálogo dele. E eu acho que Inclination também ela traz um lance meio intrigante, assim, porque ele vem com um lance um pouco mais eletrônico e do nada deságua numa paisagem sonora mais jazzística, meio lounge, assim. Só que, ao mesmo tempo, funciona tão bem para mim e tem um pouco daquele lance de experimentação rítmica que ele usava também na fase mais prog da carreira solo dele. Essa figura rítmica que repete no começo de Staircase, de Inclination, me remete, de certa forma, ao riff principal de Home Invasion. Sabe? Aquele lance de ter uma rítmica um pouco mais fragmentada, mais sincopada, assim. E aí parece que as peças vão encaixando e as coisas vão caindo no lugar à medida que a faixa vai se desenvolvendo. E, enfim, eu gosto muito dessas duas faixas, tanto Inclination quanto Staircase. Inclination trazendo essa veia um pouco mais jazzística e eu acho que Staircase trazendo um lance talvez até mais industrial em alguns momentos. Eu acho What Life Brings uma música lindíssima, uma pegada um pouco mais Pink Floyd. Economies of Scale, eu acho, cara, maravilhosa essa música. Ela tem um lance mais pop eletrônico. Assim, Economies of Scale que teve o clipe, né? Sim. Com umas danças, Se com a eu não me dança, engano, né? Bem bonito. Se eu não me engano, foi o primeiro single do álbum, né? Foi, né? Se não estou errado. E foi uma faixa que, cara, quando eu ouvi a primeira vez, eu estranhei muito. Diferente. Falei, não era isso que eu queria que ele fizesse. Eu achei ela meio caída, assim, mas dentro do contexto do disco, ela cresceu tanto pra mim. Eu acho essa música tão bonita, eu acho o refrão dela tão bonito. Impossible Tightrope já traz aquele lance bem mais progressivo, mais... E eu acho que o título dela, ele é muito representativo do que a música é, sabe? Traz mesmo essa sensação de tu tá andando na corda bamba e tu não sabe... Qualquer movimento em falso tu pode cair e tal. Ele tem um clipe também, né? Que é uma animação 3D. Verdade. Que ilustra um pouco, acho que tem um pouco, ilustra o conceito visualmente, é isso que você está descrevendo, assim. Sim, sim. Tightrope. E ela tem um instrumental mais enérgico, assim, um negócio um pouco mais aventuroso. É bem prog fusion, né? Muitas jams estendidas, vários solos rolando, né? Deixa o pau quebrar. 9, 10 minutos de música, assim. Pra mim é um destaque, eu gosto muito desse Gosto música. bastante. Não, total. Rock Bottom é uma faixa que muita gente encara como o patinho feio desse disco, mas eu acho uma música bem bonita, eu acho uma música bem forte, assim, bem... Muita gente encara como o que você falou, cara? Como o patinho feio do disco, assim, mas eu não acho não, tá? Eu gosto bastante dela. Mas eu acho que esse disco ele sofre de um mal, de certa forma,
que a primeira metade dele, pra mim, é muito mais forte do que a segunda. Ah, isso é Uhum. foda. Eu E também aí- acho. Ele dá uma caidinha, assim, a partir de Beautiful Scarecrow, que eu já acho uma faixa meio qualquer coisa. The Harmony Codex traz aquele lance mais Tangerine Dream, assim, né, um lance mais onírico, assim, que eu acho bem legal, mas ao mesmo tempo, por vezes, me soa fora de lugar. Então tenho um sentimento misto, assim, em relação a ela nesse álbum. Essa é também, pra usar o termo novamente, é um grande pastiche Tangerine Dream anos 80, assim, né? Eu adoro, né? E achei que ficou legal, ficou bem bom. Também. Eu Mas gosto, não é um alto. Eu gosto. Eu acho que é isso. Esse disco, pra mim, ele não tem nenhum alto. Assim. Talvez você acha que você consideraria, Arthur, Staircase como alto, muito alto na discografia do. Sim. Staircase pra mim é um ponto Eu acho altíssimo. muito bom, mas eu não acho. Fiquei Não, chateadaço que não tocou aqui no Brasil. Não Fiquei tocou, muito puto que não tocaram, velho. Fiquei muito Ele tá puto. tocando qual dessa agora? Desse No álbum? Nenhuma. No show que a gente foi, ele tocou o Life Brings, mas ele tá revezando entre algumas músicas. São Ele 4 tem- músicas que tá rolando. 5 músicas tá rolando desse álbum na tour, Ele né? tem tocado a própria Harmony Codex, Staircase, Impossible Harmony Title Codex eles têm tocado, cara? Que viagem. Tem. e Econo- Economies of Scale também, ele tocou em alguns shows. É. Legal. Mas no show daqui de São Paulo ele só tocou a Life Brings. E ele trocou Staircase por Voyage 34 e eu fiquei puto. E Eu no queria Chile, muito ver Staircase. ele tocou as duas, cara. Ele Ele tocou tocou a as duas. Voyage 34 e a Staircase. E, cara cara, não eu gosta acho do Staircase Brasil. fenomenal, assim, eu acho, porra, musicão. Aí, Time is Running Out eu acho simpática e Actual Brutal Facts é uma música que eu acho mais pra baixo, assim, não me pega. Esse lance mais industrialzão, assim, meio Nossa. Nine Inch Nails não rolou pra mim. Essa música tem um lance que eu vi uma entrevista do Steven Wilson, que o guitarrista que gravou o solo de Detonation, o David Kohler, né? Ele também participa desse disco. E o David Kohler, ele tinha gravado um solo de guitarra para o que seria uma outra faixa do disco, do Harmony Codex. Que o Steven Wilson, na entrevista, fala que ele não lembra para que música que seria. Só que ele falou assim, o Steven Wilson pensou, se eu pegar esse solo de guitarra aqui que ele gravou e colocar nessa música aqui, como é que é? Actual Brutal Facts. Actual Brutal Facts, né? Aí ele pegou um solo que era de outra música, originalmente, e inseriu, né? Aí ele fala, ele até brinca que ele fez o que o Frank Zappa fez algumas Exato. vezes, né? De pegar um solo, assim, e meter num contexto totalmente novo. Ele fez essa música. Então essa música tem um solo de guitarra do David Kohler que era pra ser de outra música, assim. Legal. Nossa, Mas a foi música grande. em si não é meio esquecível, assim. O solo é legal e tal, mas... O Zappa chama esse conceito de xenocronia. Xenochrony. E foi algo que ele usou bastante, assim, inclusive o solo lendário de Inca Roads no One Size Fits All, ele é um solo de outra música ao vivo que ele tirou e botou ali na gravação do estúdio de Inca Roads. Mas, enfim, eu acho a primeira metade ali, as primeiras 5 músicas desse disco eu acho excelentes. Aí depois vem Staircase também, que eu acho, né, fenomenal, minha música preferida do disco. Mas tem aquela barriga ali pra mim que, sabe, tira um pouco da experiência. Mas mesmo assim, eu acho esse disco, pra mim ele é um 8,5, cara. Eu acho ele entre muito bom e excelente. Eu acho que ele tem alguns momentos super marcantes. Como eu falei, Economies of Scale, eu acho uma música tão bonita. Gosto muito de Impossible Type, Staircase, Inclination, What Life Brings. Eu acho ele um disco, um passo à frente considerável em relação ao The Future Bites. E se ele fosse um pouquinho mais coeso, talvez eu desse um 9 pra ele. E a minha faixa menos preferida é Actual Brutal Facts. E a minha música menos preferida, eu não falei isso, né? A música que eu menos gosto desse álbum, eu diria que é Time's Running Out, né? E o empate entre ela e a Beautiful Scarecrow, que eu acho músicas ok, mas que também não acrescentam muito. E eu acho que eu não falei a minha favorita. Ou foi Inclination. Você falou umas 3. Eu falei ou Tu falou Inclination, What Life Brings, ou a faixa título Staircase, né? Porque eu falei as 3, mas eu não falei de Staircase, que pra mim é uma coisa que salva o resto final do disco. Mas eu citaria Inclination, botaria Inclination. Só pra complementar, porque o Arthur falou, eu lembrei do que eu tinha esquecido de falar. Pode falar, Léo. Deixa eu falar rapidão também. Ó, minha nota pode notar aqui, ó, em 7,5. Muito melhor que Future Bites pra mim. Me convida a ouvir mais. Mas não tem também nenhum ponto altíssimo pra mim, né? Pro meu paladar, assim.
A minha favorita é Impossible Tightrope, que é um tipo de música que eu gosto muito. E que eu acho Amo. muito bem executado aqui. E as menos favoritas, acho que eu vou com você, Kelvin. Time is Running Out ou Beautiful Scarecrow. Eu achei que tu fosse escolher Harmony Codex, Ramon. Harmony Codex tá nas minhas favoritas, eu gosto muito. Mas Impossible Tightrope pega mais pra mim, cara. Eu amo esse tipo de jam, assim. Eu achei que também que era a tua cara, né? Eu acho que. Eu entendi. O Steve Wilson fez uma propaganda do caramba na época do lançamento, né? Que era um disco. Talvez. Acho que o Arthur falou algo nesse sentido, né? O Arthur tem essa percepção de que é um disco mais cinematográfico, assim, né? E que ele fez umas audições, assim, coletivas pra galera ouvir o disco, não sei o quê. Eu não senti. Eu acho que o disco seguinte, por exemplo, pra mim funcionaria muito melhor nesse formato de audição, assim. Concordo. Não tenho tanto essa sensação nesse disco especificamente, mas enfim. Agora sou eu, né? Léo. Olha, eu vou falar, eu tive um problema com o Harmony Codex, bem parecido com o que o Kelvin teve, né? Tem, né? Que seria primeira vez que eu vi, eu falei, beleza, qual que é o ponto aqui? Qual que é o ponto? Tá meio perdido isso aqui. E foi assim um bom tempo, assim, eu tinha achado um álbum bem abaixo. Eu achava que o Future Bites era mais corajoso que ele até. Só que aí com uma virada de chave foi ver justamente isso que o Steven Wilson quis fazer um álbum mais cinematográfico. Ele estava experimentando com mixagem Atmos, né, Dolby Atmos. Então esse álbum tem essa coisa de ter sempre uma paisagem sonora, assim, acontecendo em segundo plano. É como se você estivesse assistindo uma cena, assim. Tem coisas. Vocês têm acesso a Atmos para ouvir? Eu nunca tive essa experiência. Cara, eu só ouvi Atmos estéreo, em estéreo, assim. Em estéreo mesmo. Eu também. A diferença não é tão absurda, mas tem uma diferença. Eu queria ter a oportunidade de ouvir num estúdio Atmos. Tem um em São Paulo. Tem um em São Paulo, eu não lembro o nome, mas eu sei que tem um em São Paulo. E você pode alugar para ir ouvir. Ah, é? Bora fazer isso um dia. Vamos alugar lá, coletivamente. Eu toparia super. Enfim, aí depois que eu vi isso, né, qual foi a intenção do artista para fazer esse álbum, e esse é um dos porquês do álbum não ter uma temática constante, não ter um conceito, né, que permeia durante todo o álbum. Depois que eu vi o porquê, e o porquê dele é ele experimentar com o som, com a paisagem sonora, com os layers, né, com as camadas musicais, começou a fazer muito mais sentido. Eu comecei a ouvir com esse ouvido, procurando, né, as dicas musicais, né, os hints durante as músicas, cada música. Aí começou a fazer tanto sentido que aí, tipo, isso abriu a cabeça assim para esse álbum. Aí a minha nota subiu super pra esse álbum. A minha nota é alta pra esse álbum, cara. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu daria, polêmica aqui, hein? Daria um 9 pra ele, fácil. Fácil. Vocês acham que é o disco, nessa discografia que a gente tá conversando sobre, que é o disco mais diverso? Em termos de estilos, gêneros que ele toca, que ele aborda ou não? Eu ainda acho que é o Hand Count Raise. Não, eu acho esse mais. Eu acho esse mais que o Hand Count Raise. Mais ainda, né? Eu acho esse mais. Tipo, o Hand Count Raise não vai tão longe como ter uma música como Harmony Codex, por exemplo. Sim, inteira. Ou ter uma música que nem Impossible Tightrope também, sabe? Inteira essa vibe. Assim, verdade. Atira pra muitos lados diferentes, né, cara? Até aquele ritmo sincopado ali do início de Inclination, pra mim, é um negócio bem mais experimental, assim, qualquer coisa. Pra caramba. Eu acho ele muito diverso. Aí é muito pessoal. Acho que algumas pessoas não vão gostar disso, falar que é pouco coeso e tal, e outras pessoas acham. Eu acho legal. Isso não me incomoda, não. Isso eu acho massa. Então, eu daria esse 9 justamente por conta disso, que eu entendi, demorei pra me entender qual era o rolê desse disco. Que a minha nota era bem baixa a primeira vez, assim, que eu vi as primeiras vezes, né? Então eu dou um 9. A minha faixa favorita é Stargaze, que eu acho que demorou um pouco pro Steven Wilson lançar uma música tipo nível Ancestral, não, até muito diferente, né? Mas assim, eu acho que a qualidade, assim, com composição, com intenção mesmo, assim, de soar grandioso, sabe? Tá faltando isso nos álbuns anteriores e ele trouxe aqui, na Stargaze, sei lá. E a minha menos favorita
Vocês citaram, vocês falaram muito bem dela, mas putz, é uma música que eu não até sei curto, qual. assim, pra mim. Eu acho que é um Frankenstein, né, a música, que é Inclination. Eu acho que é a pior faixa de abertura Ah, não, dele. achei que você ia falar outra. É isso. Eu achei que E ia falar que segundo- era o nome do Scale. E em segundo lugar é menos favorita também, que eu acho meio sem. Eu poderia tirar ela do álbum que não ia mudar o álbum, sabe? Ela não faz diferença no álbum, que é Time's Running Out. Assim, eu acho que é uma música que. Esquecível, Sim. né? Esquecível. Só que assim, é engraçado, né? Que ela não deixa o álbum mais feio, mas também não deixa mais bonito. Se você tirar ela, Concordo. não faz falta, sabe? Eu não desgosto dela, mas assim, se tirar não faz falta. Não vai fazer Não falta. gosto nem desgosto, muito pelo Nem contrário. desgosto. Pelo Exatamente. contrário. Eu acho que é isso. Eu gosto muito da Actual Brutal Facts. Acho muito legal. E aqui, assim, o Kelvin tinha comentado, né? Que as letras do Future Byte são horríveis, concordo. Aqui no Harmony Codex melhorou um pouco. E eu gosto muito da letra da Actual Brutal Facts. Eu acho uma letra bem legal, bem bacana, assim. Concordo Não, que total. as letras melhoraram bastante mesmo, viu? Não. 33,5. Foi 33,5? É. 33,5. Vai pro B também, então. 32,5. Vai pro B. Vai pro B. Cara, não tem nenhum A. Tá, Não beleza. tem nenhum A por enquanto. Ó, vou falar pra vocês, The Over. se subisse o To The Bone pro A, representava perfeitamente a minha opinião. Pra mim, também ficaria muito próximo do que eu... E o Future Bytes pro dele. Aí fechou. Mas vamos Acho ver que eu colocaria aí, ó. o Grace Overview. for Drowning no ar. Calma, não. Vamos fazer o julgamento da tier list Calma. finalizado quando tiver tudo Ah, finalizado. ok. Vamos Só fechar aí. falta um. Saideira. The Overview desse ano. É O que desse vocês ano? acham? Digam aí. É desse ano. Sim. Olha, 2000. eu acho que é o Faz álbum mais certo. Eu acho que o Overview é um álbum certo na época errada do Steven Wilson, assim, sabe? Porque eu acho que se ele tivesse sido lançado depois do Range Not Raise, o impacto dele seria muito gigante, cara. Porque imagina, o cara lançou o Range Not Raise, o cara lançou o Range Not Raise, o próximo álbum é um álbum de 2 músicas de 20 e poucos minutos. Né? Que isso? É absurdo. Esse é Só quase que- o Topographic Oceans do... então, Depois, senão é super pretencioso. Assim, cara, mete eu tava 2 falando Fs. isso com um amigo meu esses dias. Eu falei exatamente isso. Eu falei que era o Topographic Oceans dele, assim, porque tem momentos muito bons nesse álbum que, puta, cara, é o pico do Steven Wilson. Tem momentos que eu falo, pô, cara, de novo isso. E eu acho que ele De ficou novo tanto isso é legal. ele ficou Gostei muito numa disso. vibe de se renovar, que eu acho que nesse álbum ele se repetiu bastante, cara. Tem uma fórmula, né? Tem uma fórmula dele aqui, própria, nesse álbum, que acaba vem de uma forma que parece que você já sabe o que vai vir depois. Acontece isso principalmente na Object, né? Na primeira música, né? Eu acho que é ela que é mais previsível pra mim. Eu acho que é um álbum meio morno, né? Por isso que a minha favorita é a segunda, a faixa título, Overview. Porque ela me surpreendeu muito. Assim, na primeira audição eu já fiquei hipnotizado, né? E a menos favorita é a primeira. Mas tá bom, é muito boa também. Né? Não tem como, né? Tem 2 músicas. Foda, né? Essa eu tenho dificuldade de falar, música. É. Porra, cara. Mas você tem... Aí tem os movimentos, né? Tem os movimentos. Se bem que a primeira música tem um dos movimentos dela que eu acho que é sensacional, que é Cosmic Sons of Toil, uma coisa assim, né? Que é Nossa, não vou saber isso. essa parte aí é prog, é o creme de la creme do prog, assim, uma coisa linda, assim, tanto que no show eu achei que minha cabeça explodiu quando eu tô nessa parte. E minha nota pro Overview, se ele tivesse, levando em consideração que se ele tivesse sido lançado depois do Range Not Raise, eu acho que minha nota teria sido maior, né? Agora eu daria um 8,5 para ele, assim. Ah, tá bom ainda. Não, tá bom demais. 8,5. Eu senti pelo discurso do Léo, me pareceu que ele gosta menos desse disco do que eu, só que minha nota é menor do que a dele. Mas, cara, a minha opinião é justamente o contrário do Léo. Eu acho a primeira faixa, Objects Outlive Us, um dos grandes momentos da carreira do Steven Wilson. Um baita de um épico progressivo, assim, dos melhores que a gente teve nos últimos anos. Eu acho que talvez
2020 para cá, o único épico, né, de mais de 20 minutos que rivalize com essa, tem 2, na verdade. Um é o I Have No Memory of These Memories, I Have Little to No Memory of These Memories, do Toll Hyder, que é um disco de uma faixa de 47 minutos, que é incrível, eu recomendo a todos. E o outro é Teen Angel Meets the Apocalypse, do Munsafari. Um Safari, sabia. Claro. Para mim, são os 2 épicos de 20 minutos mais aí que rivalizam com Objects of Livers nessa década até agora. Para mim, essa música é tudo que eu queria que o Steven Wilson fizesse agora. Traz o lance mais espacial, traz o lance mais atmosférico, traz o lance mais Pink Floyd, aquele solo de guitarra do Randy McStein no final é um negócio de chorar. Traz o lance um pouco mais melódico, traz boas letras, muito por mérito do Andy Partridge do XTC, que escreveu salvou o disco, né? Meanwhile, que essa letra é lindíssima. Cara, essa faixa, ela representa tudo que eu gosto do Steven Wilson em 22, 23 minutos. Assim. Se o disco fosse só ela, provavelmente eu daria um 9,5. Assim. Para mim, essa faixa é realmente algo muito acima da curva. Assim. Agora, The Overview, ela para mim é meio que uma coxa de retalhos. Eu acho que ela não funciona com a mesma fluidez do que Object Outlive Us. Para mim ela tem mais cara de ser tipo uma suite mesmo, várias coisas que foram aglomeradas ali, sabe? E esse lance do spoken word ali, né, dele falando o tamanho das galáxias e isso tudo não me mais, pega, cara. Eu entendo como ele queria, o conceito disso, eu entendo o resultado que ele queria obter, mas para mim foi executado da forma errada. Eu acho que ao vivo funcionou muito melhor essa parte, né? Não sei se você concorda comigo. Por causa comigo. do vídeo, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que é um jeito meio mastigado demais, meio tipo, ele querendo ilustrar para uma criança de 5 anos, olha só como a gente é pequenininho aqui, ó. Olha como a gente é Nossa, cara, isso já foi feito tantas vezes, cara, da música. Putz, velho. Tipo... Eu acho ela meio didática. Demais, assim. E não satisfeito em trazer isso, ele traz isso 2 vezes na música, sabe? 2 vezes, né? Foi o suficiente, cara, não precisava, tá ligado? Eu ouvi, eu lembrei na hora do Vangelis, aquele disco Albedo 39. Albedo 039, que tem as Spoken Words também, e vai falando na faixa os números de albedo, né, de cada de planetas e estrelas, que é um número que representa a proporção de reflexão da luz. Assim, o quanto que a Terra reflete da luz? 0,39. Aí vai falando, nossa. Chamando, é um engenheiro de som falando, né? É um engenheiro de som. Angel standing in the sun. Isso é muito pretencioso, cara. Eu não lembro onde que eu li, cara. Com essa música. Meu pai tinha uma coletânea do Vangelis, ela era a 4ª música. Né? E eu achava super engraçada essa música. Aí a música lá, os sons e um homem falando. Assim. Mas o disco é legal, esse disco do Vangelis é massa. Não, é maravilhoso o disco. Eu lembro que alguém falou, alguém que eu conheço, comentou que nessa parte da The Overview, né, da mulher narrando, parecia a voz do mapa do Waze, tá ligado? O Waze falando, nossa, né? Putz, cara. Nossa, eu ri tanto, cara. Não é legal ser comparado ao GPS, né? Não é ao GPS. Nossa, eu ri tanto disso aí, cara. Eu rio toda vez que eu lembro disso. Vou falar que essa foi uma faixa que cresceu pra mim ao vivo, tá? Eu acho que ela ao vivo ela é bem mais forte do que ela em estúdio. Porque tem uma parte instrumental mais acelerada que o Craig Blundell puxa uma levada um pouco mais frenética, assim, e vem meio que uma jam eletrônica, assim, mais, sabe? Que traz um lance meio fusion, de certa forma, só que mais eletrônico e mais meio drum and bass, assim, em alguns momentos, que funciona muito bem ao vivo, e eu acho que no estúdio talvez ele não tenha sabido capturar essa essência da mesma forma. E para mim, a parte mais interessante da música, só que aquele lance mais acústico, mais pop, para mim é muito Porcupine Tree da época do Light Bulb Sun, assim, muito, me lembra muito aquela Last Chance to Evacuate Planet Earth. Para mim, ela tem uma vibe muito parecida, então me traz esse lance de tipo, pô, de novo, Steven, sabe? Por mais que nos outros momentos dessa faixa ele explore sim, coisas novas, ele traga coisas que ele não tenha feito ainda.
Mas justamente pelo fato de ser uma faixa um pouco mais fragmentada e que para mim não funciona tão bem como Switch, ela para mim fica bem aquém da primeira. Se a primeira faixa para mim é um 9,5, a segunda para mim é um 6,5 para 7, assim, ela, tipo, de mediana para legal, assim, porque tem alguns momentos que se sobressaem. Então, na média, eu dou um 8 para esse disco. Eu ainda acho ele um disco muito bom, muito pela primeira faixa, mas ele é uma experiência meio mista. Uhum. Eu gostei da segunda música, embora eu também tenha achado que ela fosse menos apurada que a primeira e etc, né? E a primeira, assim, já tá entre um dos 5 melhores momentos da carreira solo do Steven. Linda, 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 linda. E eu espero que vire um staple, né? Um clássico dos shows e etc, né? Embora a gente sabe que é difícil tocar Switch ao vivo, né? Tudo mais. Cara, assim, eu fiquei em choque quando eu soube desse disco, porque eu não esperava que o Steven Wilson fosse lançar um disco já agora em 2025. Que ele anunciou a turnê antes do disco. Então eu falei, pô, essa Overview Tour aí, eu acho que deve ser turnê retrospectiva. Tem mau nome de turnê retrospectiva, né? Overview. Eu achei que era isso. E aí, depois que eu soube, não, ele vai fazer uma turnê do disco novo, né? E aí, quando eu soube do conceito, falei, porra, álbum conceitual, 2 músicas, fiquei, porra, empolgadaço, né, lá no alto. E o disco supriu as minhas expectativas, apesar da segunda música, né? Que eu não acho nem ruim. Eu só acho que tem esses pontos de desencontro, né? Mas ela é menos apurada que a primeira. A primeira é uma música perfeita, que eu não ouso falar, putz, mudaria isso aqui, né? E eu acho um bom disco, né? Eu achei que o conceito seria um pouquinho melhor desenvolvido, mas o Steven Wilson, assim, para mim, com exceção do Fear of a Blank Planet e do Hand Cannot Erase, que ele fez grandes, que há um grande arcabouço conceitual em torno do trabalho, o Steven Wilson não é aquele grande conceituador, pelo menos para mim, na história do rock progressivo, nem nada do tipo. Ele é um cara das grandes músicas, dos grandes arranjos, grandes produções, né? Então eu não esperava que ele fosse um álbum conceitual uau, assim. Mas eu confesso que, para mim, em termos de narrativa, eu acho que faltou, né? Embora eu goste muito do conceito do disco e etc, né? E eu não estou falando nem do didatismo, eu acho que no geral mesmo. Eu achei que ele ia levar para uma outra vertente, ali, uma vertente até mais ficcional na história, assim. E eu adorei, assim, o disco, achei uma gratíssima surpresa do ano de 2025. Não sei se ele vai entrar na minha retrospectiva do final de dezembro, talvez pegue um top 10, mas é porque tem discos ainda desse ano que eu ainda preciso ouvir, né? Eu tô ouvindo tudo atrasado. E então não sei como é que vai ser, mas para mim ele é um ótimo trabalho, para mim um retorno à forma do Steven Wilson. Gostei muito mais dele do que do Harmony Codex, do Future Bats, então é covardia dizer. Então, para mim eu dou uma nota 9 também pro disco. Eu também não tenho muito o que acrescentar. Eu gostei muito do disco também. Melhor que o Harmony Codex, pra mim, teve mais impacto, apesar também de não ter um impacto de, nossa, que explodiu minha mente, cara, o ápice do progressivo. Longe disso. Uhum. A primeira música também eu achei muito melhor, no geral. E vou dar uma nota 8 pra ele. E vamos ver pra onde que isso leva esse disco. Deixa eu ver. Eu acho que. Peraí. Eu acho que ele vai pro ar. 34,5. Vai pro ar. Perfeito. Perfeito. Encerramos a nossa tier list. O que vocês acharam? Eu gostei. Gostei. Eu gostei também. Para mim, se troca o To The Bone com o Overview, fica perfeito. Eu acho que tá justo. Vocês conseguem fazer... Vamos fazer uma votação para tirar um do B, para não ficar 3 no B, entendeu? Para ficar no máximo 2 em cada. Ok. Tá bom. Eu tiraria... Eu subiria o Grace for Drowning. Pro ar? Eu subiria o To The Bone.
Eu subiria o To The Bone também. Então empatou. Porra, empatou, caralho. Assim não vai funcionar. Putz, Deixa É, quieto. estamos em 4. caramba, hein? Então vamos deixa fazer por eliminação. Qual que a gente não subiria de jeito nenhum pro A? pro A? Harmony É. Codex. Harmony Codex pra mim. Cara, eu vou falar que desses mim. 3 do Harmony Codex é o que eu. Não, eu gosto mais do To The Bone do que do Harmony Codex, mas eu acho que eu gosto mais do Harmony Codex do que do Grace for Drowning, não sei. Eu acho que eu gosto dos dois do mesmo tanto, na real. Não, mas sem ficar em cima do muro aí. Qual que você não subiria de jeito nenhum? Pro A. Não sei, cara, não sei. Não faz pergunta difícil. Cara, Não é nada que vai salvar a sua vida. não, nada. eu não subiria o Harmony Codex, vai. Harmony Codex ele subiria e o To The Bone. Não. Não, subiria o Harmony ele não Codex. subiria o Harmony Codex. Se subir o To The Bone ou o Grace for Drowning, eu não acho ruim, não. Mas eu gosto mais do To The Bone. Eu não subiria de jeito nenhum o Harmony Codex, mas aí a maioria também. Eu E aí também, fica, sobrou os outros dois. Ah. Putz, cara. A única coisa que eu mudaria, cara, aí, sabe? Eu só tiraria. Eu tô bem satisfeito, assim, na real. Eu tiraria Eu o também tô. Future Bytes e eu botaria no D. Mas é porque eu não morro de amores pelos Insurgentes também. O meu tier list, eu faria só isso aqui, ó. Pronto, resolveu. Aí eu vou printar isso aqui. Pô, Mas não, Uma vou voltar boa. pra como tava aqui, ó. Honesto. Eu tô satisfeito. Eu tô Satisfeito satisfeito. também. Eu vou falar, só pra fechar, eu vou falar uma coisa pra mim, ó. Que é o seguinte, eu tenho esses 2 discos aqui, né? Bah. Certo. A tier list do Steven Wilson, você pega assim, quais são as capas mais bonitas, mais icônicas. E vai fazendo a lista. As piores capas estão lá embaixo. Quanto verdade. melhor a capa, melhor o disco. Quanto verdade, pior a verdade. capa, pior o disco. O Steven Wilson é assim, cara. Pois é, cara. Mas a capa do overview. Embora né, eu entendo que é o Overview, né? conceito e etc. Mas É verdade. a capa Pô, do overview. Tem 2 bolinhas ali, pô, uma pra cada música, olha só que legal. Eu fiquei decepcionado com essa capa demais, essa cara. capa ia ser bonita. Eu Se fosse essa capa, ia ser acharia bonita. uma capa melhor, filho. Eu Só que entendo, a que eles ai, decidiram é minimalismo, horrível. Conceito, mas, pô, mano, se esforça aí pra um conceito assim, mas melhor. A do To The Bone, eu lembro que na época eu fiquei revoltado porque a minha bandinha humilde, a Variochroma, em 2015 a gente lançou um EP fudido, gravado em casa lá, e a gente fez um ensaio fotográfico na época, que era exatamente, a gente foi no estúdio de Belas Artes aqui da FMG, e a gente fez umas fotos no escuro e a gente jogava tinta na gente mesmo assim, e a namorada do vocalista tirava umas fotos, ela é fotógrafa. Então ficou igualzinho To The Bone. Quando saiu To The Bone, a gente ficou indignado. Eu lembro que eu postei na página da Variochroma. O Steve Wilson estava plagiando o nosso conceito. Cara, Conceito, pô. Já tinha lançado? Os 13 lançou? seguidores já tinha lançado, pô, 2 anos antes. Os nossos seguidores ficaram revoltados também. Ih, filho, mete essa, cara. Ele Mete copiou essa. Capa por capa, eu acho a capa do Harmony Codex bem bonita, tá? É legal, é legal. Ela é um lance mais minimalista, assim, mas me agrada. É meio icônico. Não, também assim, gosto. né? Também gosto. Ela eu acho melhor do que a do Overview. Né? Essa do Raven é meio 21st Century Schizoid Man, assim, sabe? Tem a mesma vibe, né? Uhum. Mas é isso, então, fechou, né? Eu acho que É isso. Fechamos. Tá lindo Gente, essa muito entrevista. obrigado. Foi uma maravilha, gente. Foi uma maravilha ter vocês aqui. Digam aí nos comentários, pessoal, o que vocês acharam da nossa tier list, das nossas escolhas. Muito obrigado aos meus fiéis companheiros aqui dessa gravação. Arthur, Rodrigues, por favor, se inscrevam no Nômade Musical, vamos deixar bio, link, tudo aí. E também Léo Skinner, ouçam To Earth With Love e ouçam Skinner Project também. E o meu fiel escudeiro, Ramon Cardinale, muito obrigado. Valeu. Muito obrigado a você que esteve aqui vendo o nosso vídeo. Diga aí nos comentários o que vocês acharam. Tchau, tchau.